Quando voltar a primavera, capítulo 9, a Igreja da Verdade. Àquele momento, já não há razões para dúvidas ou incertezas. A natureza fez-se esplêndida pauta musical, onde se gravam as notas sublimes do seu messianato. Cada palavra é um acorde feito em luz. Todo gesto, um alegríssimo da paz. As onomatopeias da paisagem sucedem-se e logo se misturam às profundas mensagens do seu amor. Os amigos já ouviram desatar homens das amarras que inibem, imobilizam ou dificultam o acesso à luta ao bem operante. Ao contato da sua presença ímpar, modificam-se as situações. Alteram-se os contornos dos problemas, diminuem os complicados óbices quando colocados à frente. Ninguém o perturba ou confunde. Uma expressão do seu olhar, um movimento da sua face, e os astuciosos se revelam rendidos. Qualquer ardil faz fácil transposição. As ciladas não o alcançam. A sua sombra, em caindo sobre alguém enfermo, restitui-lhe a saúde, e através das suas roupas se distendem as mercês. Não o contraditam nem o atemorizam. Suave, dulcifica a alma, ameniza as asperezas dos fatores externos violentos e acalma os tumultos interiores persistentes. Vigoroso, invectiva contra o erro, arrosta as consequências das virtudes, verbera contra o crime e a simonia diante dos acumpliciados com a usurpação e a hedionda hipocrisia. São aqueles os dias da esperança, das festas da alma. Refertam-se os espíritos humildes com as fortunas do bem. Os amigos já o conhecem, pelo menos dispõem de todos os dados para o identificarem. Eram, porém, homens algo confusos, subitamente arrancados da pequenez materiais para as excelsitudes do espírito. Içados de súbito das covas sombrias e sem perspectivas para os altiplanos de perene claridade, sentiam-se aturdidos. Amavam a luz e temiam-na. Comiam o pão da verdade, mas o não digeriam. Sorviam a linfa do conforto libertador e não se contentavam, fugindo para as torpes querelas, as mesquinhas disputas, os debates infantis. O tempo, todavia, fortalecia-os, a pouco e pouco, para os cometimentos, e aqueles temores infundados se transformavam em força invencível, em estoicismos arrebatadores de fé. Possuindo todas as seguras informações, careciam da revelação que ele deveria dispensar-lhes. Começariam as dores, as antífonas da amargura e os prólogos da ventura superior. A manhã, esplendente de sol, é moldura para a intervenção do alto, e o ar balsâmico do dia, o hálito da vida em música de fundo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Inquire Jesus aos discípulos num transporte sublime. Não mais haverá silêncios a partir daquela hora, abafando as vozes do amanhecer para a vida nova. Uns que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas, redarguem em uníssono na mesma voz. É uma eloquência coral harmônica sincronizada. Sim, eles criam na reencarnação e aguardavam, em febre de expectativa,
que retornasse algum dos mortos queridos, a fim de este atestar a chegada do rei. Os embaixadores, no entanto, passaram, apresentaram-se, foram recusados. Elias ali estava renascido em João, com as credenciais do reino, e sem embargo não o queriam compreender. Fazia-se indispensável, portanto, desvelar-se-lhes de uma vez, a fim de que não mais se surpreendessem ante os sucessos futuros. E vós, quem dizeis que sou? Interrogou diretamente a Simão. A dúlcida voz embala. A pergunta frontal, sem rebuços, não dá margem a opções nem a disfarces. És o Cristo, Filho de Deus vivo, desata o venerando amigo, penetrado pela luz da verdade. Há uma orquestração no ar e um súbito acalanto morrendo em pianíssimo para que ocorra um profundo estacato. Ali está o rei diante deles, atônitos e deslumbrados. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, arremata Jesus. Soa o instante em que os segredos cedem lugar às notícias alviçareiras, os mistérios desaparecem ante as claras enunciações, e as bases, os fundamentos da nova era, são fixados em definitivo nos corações e nas mentes. Nasce a Igreja da Revelação Espiritual. Estão autorizados os intercâmbios. Os dois mundos confraternizam em abundância. Cesareia de Filipe fez-se o santuário para a comunhão com o mundo maior. A cidade, opulenta dos homens, cede os seus arredores em flor para a convivência com os ministros imponderáveis do Senhor da terra. Desvelou-se Jesus aos companheiros em definitivo. A grande luz do alto jorra em abundância e a plenitude da vida estua. A alvorada da verdade, no entanto, é também o amanhecer das dores. No mundo não haverá lugar para ela por enquanto. O duelo das ilusões, na disputa do palco das dominações das consciências, recebe a adesão das forças ignóbeis da treva que pretendem permanência. Afirma-se a chegada do amor, enquanto se juncam de expressões de ódios e dores os corações. Jesus não esconde as aflições que desabarão sobre os pioneiros da renovação. Ele próprio não escapará à sanha das tenebrosas artimanhas dos homens pigmeus que tentarão defrontar o homem filho de Deus. Numa antevisão dos padecimentos futuros, adverte aqueles espíritos em repentino crescimento e lhes informa sobre o pesado tributo de dor e abnegação que ele deve dar, a fim de romper os turvos compromissos da humanidade com a mentira e facilitar a sua religação com Deus. Reporta-se às supremas doações que lhe serão exigidas, para as quais veio. Está decidido. Ninguém se surpreenda. Os amigos se atemorizam, e Pedro, receoso, em perfeita sintonia com as entidades irresponsáveis que teimam por sitiá-los e fazê-los recuar, chama o Senhor à parte e admoesta-o. A batalha é sutil e perigosa. Indispensável enfrentá-la com decisão, sob qualquer que seja o disfarce que se insinue. Vendo o que ocorre além das zonas físicas que envolvem o discípulo atônito, Jesus profere a severa frase com que expulsa a insinuação e desarticula o programa de perturbações nefastas.
Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não se compadece a verdade em relação à fantasia. Nenhuma concessão se lhe faz. Ele veio para o momento culminante, que um dia chega para todos e de que ninguém consegue eximir-se. Testificar pelo exemplo o conteúdo da palavra, eis a meta. A entidade satânica que urde na alma de Pedro a debilidade e apresenta a visão da vida, conforme a tecedura da limitação humana, vai rechaçada. A delicada mediunidade do apóstolo, que recebeu a inspiração do céu, há pouco, num instante de invigilância, sintoniza com a representação do mal, de que se nutrem os espíritos empedernidos na perversidade. Pela ponte mediúnica, transitam anjos e demônios, conforme a concessão mental e emocional do seu detentor a cada momento. Pedro dá-se conta do equívoco, desperta e se eleva outra vez. Inunda-se de esperanças, liberta-se. O mestre, integérrimo, com os olhos postos na glória do sacrifício, exalta a dor por amor e culmina o ensino, definindo perenemente os rumos e as balizas do seu messianato. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Abrem-se de par em par as portas da imortalidade, e a igreja da revelação espiritual está construída nas almas. O Senhor dos Espíritos decifra um dos enigmas do mundo além das sombras, a inspiração, e projeta claridade nos abismos da sepultura ignorada. A vida supera a morte, o espírito triunfa. É dia de perene amanhecer. O ar começa a pesar, carreado pelo calor das horas. A sinfonia atinge os acordes últimos. O grande final se apaga em sons que se misturam às vozes da paisagem. Jamais silenciarão. O concerto melódico invadirá os ouvidos do mundo e das gerações. Chega o sol vitorioso. A luz está no mundo.